Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso teste de uma videoaula e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre especiação, né? Primeiro, a gente tem um problema na questão do que é uma espécie, né? O Darwin lá chega a citar ali que ele usa o termo espécie, né, como arbitrariamente atribuído a um grupo de indivíduos aproximadamente semelhantes. O que é isso? Os bichos se parecem bastante e são a mesma espécie, né? Isso não é claro que não é simplório assim, a gente está resumindo aqui brevemente. Então, uma espécie é atribuída um nome específico, que é aquele nome duplo, né, em latim, e que a gente vai conversar um pouco melhor na aula de classificação, tá? Um dos conceitos mais usados para a espécie é o que a gente chama de tipológico, que você vai ter um tipo. O que é isso? O pesquisador faz uma coleta, por exemplo, de peixes neotropicais lá na Amazônia, e ele vai identificar aqueles animais morfologicamente, vai bater com a bibliografia e vai falar, olha, esse aqui é uma espécie nova. Então ele vai publicar isso, vai colocar lá todos os parâmetros, medições, agora tem utilizado muito osteologia, uma série de questões interessantes, e vai tombar isso num museu, e vai ser o tipo, tá? O tipo é o indivíduo que representa aquela espécie, né? Mas tem alguns problemas aqui nesse conceito de espécie aqui, tá? Porque, por exemplo, você tem algumas espécies que são diferentes e muito semelhantes, tá? A gente estudou um pouquinho isso ali na aula de evolução, a parte do histórico, lá os tentilhões, o sabiá de Galápagos, tá? Então, por exemplo, a gente tem dimorfismo sexual. Então, aqui são aves, é um pouco mais fácil porque a gente conhece a biologia delas. Mas você coletou lá um monte de peixe, você não conhece muito bem a biologia, você encontra um monte de peixes de um determinado tipo, um monte de outro. Você tem que ter um bom conhecimento ali para saber que ali são os dois da mesma espécie, macho e fêmea. Então, tem alguns problemas nesse conceito tipológico aqui, tá? Tem uma outra coisa que a gente chama de plasticidade fenotípica. O que é isso, professor? Dependendo do ambiente, o indivíduo pode ter formatos muito diferentes, tá? Então aqui tem um exemplo aqui de uma larva de ouriço do mar, mas isso é muito comum em plantas. Por exemplo, plantas que estão na água, então tem um aquário aqui, tem plantas aquáticas que submersa é uma e emersa é totalmente diferente. Então você precisa ter um conhecimento ali grande para conseguir classificar isso na mesma espécie, né? Então, a gente, para simplificar a nossa aula, a gente vai usar um conceito aqui do Maé, que é assim, ó, espécies são grupos de populações naturais, intercruzáveis e que são reprodutivamente isolados de outros grupos semelhantes. Essa é uma clássica que eu acho que muitos aqui já ouviram falar, até lá no Fundamental 2, que uma espécie são indivíduos que conseguem cruzar, gerar um descendente e esse descendente ser fértil ou potencialmente fértil, tá? Então, o exemplo clássico é o cavalo, né, e o jumento, na verdade o jumento é a égua, e que eles podem cruzar, mas o filhote não é fértil, né? Então, um dos conceitos aqui importante é que eles têm que estar isolados de grupos semelhantes. E qual que é um problema disso aqui? Você tem indivíduos que se reproduzem assexuadamente, bactérias, até plantas, e que é difícil usar esse conceito. Então ali a gente acaba usando algumas outras características morfológicas, moleculares, genéticas, etc. Então, espécie é um problema, o conceito de espécie, mas a gente vai trabalhar então com esse nosso conceito aqui, tá? Simplificadamente. Tem que ser indivíduos semelhantes, estar numa população não isolada, cruzar e gerar um descendente fértil. Isso é uma espécie. Se não cruza, não tem descendente, obviamente, né? Se cruza e nasce um descendente infértil, aí estão espécies separadas. Tudo bem? Então,
vamos deixar esse conceito aqui de espécie de lado e vamos entrar agora especificamente na nossa aulinha de agora, tá? Então, vamos lá. Línguas. Vamos falar um pouquinho de línguas aqui, meu raso conhecimento sobre línguas. Então, vamos lá. Se você vê alguém falando assim, ó, nakupenda, você sabe o que significa nakupenda? Olhar assim? Eu confesso que não sabia, não faço a menor ideia. Essa outra palavra eu não consigo nem pronunciar, tá? Nidimankukonda, talvez tenha uma pronúncia bem diferente. Mas se alguém falar assim, de te amo, ou te amo, eu acho que você entende, né? Ou pelo menos lendo, né? Então, aqui você tem francês, você tem português, italiano, espanhol, e você entende mais ou menos. Da mesma forma que você encontra uma pessoa falando em espanhol, você entende alguma das coisas. Ela entende algumas coisas suas, um italiano, assim como um francês. Claro que o espanhol é mais próximo, mas por que disso? Por que você entende? Tá? Então, nakupenda é eu te amo, tá? Numa das línguas ali da Uganda, Tanzânia, Quênia. E essa outra palavra, que eu não consigo pronunciar, é na Zâmbia. Mas o significado seria mais ou menos o mesmo. A gente só não entende por quê? Porque as línguas têm raízes, tá? Então, acho que vocês já ouviram em algum momento que essas línguas, português, espanhol, tá? O italiano, o francês, são línguas latinas, que deriva do latim. Evidentemente que o espanhol e o português derivaram há bem menos tempo, e por isso você entende um pouco melhor essas duas. O francês já está um pouco mais para cá, e aí você já não entende tão bem, principalmente o falado. Você pegar um texto em francês, você até lê algumas coisas. Em compensação, quando você vem lá para um dinamarquês, um sueco, já é bem diferente, né? Um alemão é bem diferente, você já não consegue ler a maioria das palavras e muito menos entender, a menos que você tenha estudado, né? Só que o que é interessante aqui, né? As línguas, elas têm uma raiz, uma ancestralidade. No caso da nossa espanhol e português, o latim, e a gente poderia ir voltando e assim por diante. Então, como é que a gente formaria uma língua do que a gente tem hoje, né? Um processo simplificado seria que você tem diferenças regionais que formam um dialeto e com alguns níveis de isolamento, normalmente políticos, né? Você acaba formando línguas diferentes. Então, por exemplo, Portugal e Espanha estão coladinhos geograficamente, mas existem isolamentos políticos, que aí você forma duas populações mais ou menos isoladas ali. Isso, por exemplo, se a gente no Brasil não tivesse uma unidade como país, nesses 500 anos aqui, muito provavelmente a língua que se fala num canto do país já seria bem diferente da língua do outro canto. Talvez não tão ao ponto de virar línguas diferentes de fato, talvez dialetos, mas que hoje a gente já tem, né? Você pega um gaúcho falando, você pega uma pessoa do norte, uma pessoa do centro-oeste, já tem vários sotaques, né? Se eu estou falando aqui, eu sou do sudeste, eu tenho o meu sotaque bem clássico. Se essa aula fosse um professor de gaúcho, a aula seria bem diferente o sotaque, mas a gente se entenderia. Mas por quê? Porque a gente está unido ainda, né, como uma unidade federativa, nós temos as mesmas legislações, os mesmos governantes em nível federal, TV, jornal, revista, novela, filmes, e isso mantém a gente ainda na mesma língua, tá? Bom, então, isso é um ponto, certo? De línguas fica claro. Vamos guardando essa informação para a gente usar depois lá na biologia. Mas dá uma olhada nisso aqui, ó. Vamos ler esse texto aqui, ó. Se é que a gente consegue. A feição deles e serem pardos, maneiras doer-me, lhados de bons, rostros e bons narizes bem feitos, andam nus sem nenhuma cobertura, nem... Então, você já entendeu aqui a minha ideia. O texto
Então você lê, você entende o que ele está falando, mas bastante diferença aqui, né? Olha essa palavra inocímia, tanta inocência, sabe? Diferente. Bom, isso aqui, para quem reconheceu, é a carta lá do Pero Vaz de Caminha, né? Então peguei lá o documento do jeito que ele escreveu e está aqui. É um português bem diferente do nosso, principalmente aqui no escrito, né? E provavelmente no falado também não seria tão fácil identificar. Mas vamos lá, né? Isso é português. Quando é que esse português deixou de ser o português que você fala hoje, ou que um português lá em Portugal está falando? Aqui é bem diferente, tá? O que acontece é que você não vai ter nunca esse quando é que deixou. Se você pegar a forma como você fala, já é diferente da forma como os seus pais falam, seus avós falam. Algumas coisas eles já não vão entender também, né? Hoje em dia tá lá, eu chipo, tá cancelado, essas expressões. Talvez seu avô já não vai entender o que é chipar. Nossa, vó, chipo vocês. Vai ficar com aquela cara de sem entender nada. Por quê? Mas que momento que mudou? Que momento que a forma como você fala já é um pouco diferente da minha? A gente não tem essa resposta. Uma comparação aqui básica seria essa gradação de cores, né? Que momento que esse amarelo vira esse outro amarelo aqui, né? Você está vendo aqui claramente essa distinção. Agora aqui essa escala de cor, sei lá, isso aqui acho que é verde, isso aqui é vermelho. Que momento o verde deixa de ser verde e fica laranja? É aqui ou é aqui? Você sabe que aqui já é laranja e aqui é verde. Ou melhor, aqui é laranja, aqui é vermelho, aqui também é vermelho. É uma gradação. Dá para entender isso aqui? Tá? Então, com linguagem dá para você entender. Deu para entender. A língua é viva. Ela vai se modificando. E ao passo que se você lê um texto de 100 anos atrás, vocês já leram alguns clássicos aí para os vestibulares e nas disciplinas de literatura, já tem vários clássicos, livros ali que você tem praticamente notas de rodapé com traduções para a nossa linguagem hoje, né? Mas é português, né? Você conhece a literatura, conhece a cultura ali. Então, para a língua tá claro, dá para você entender isso. Então, agora a gente vai fazer uma transposição para a biologia, para os seres vivos, tá? E principalmente para você, beleza? Então, aqui, esses exemplos são exemplos ali de um livrinho do Richard Dawkins, tá? A Magia da Realidade. Um livrinho bem bacana, tá? Um livro de divulgação científica. Mas tem uns exemplos bem bacanas, peguei até as ilustrações aqui para mostrar para vocês. Então, você menininho, você menininha, você pega uma fotinho sua, coloca uma fotinho do seu pai ou da sua mãe, coloca da sua avó, coloca da sua bisavó, vai colocando as fotinhas empilhadas assim, tudo bem? Fazendo uma pilha de fotos, imaginando, né? Você provavelmente não tem registro fotográfico da sua bisavó para trás, eu mesmo não tenho, eu tenho uma ou outra foto da minha bisavó e para trás não tem nenhum tipo de registro. E eu estou falando foto assim em papel, né? Claro, não vai pilhar um monte de celular um em cima do outro. Então você coloca essa pilhinha de fotos assim, vai lá fazendo essa pilhinha. Tudo bem? Então você vai olhar você e depois você olha ali seu pai, né? Seu avô, que você provavelmente conhece, ou já viu foto dessas pessoas. Poxa, tem diferenças no vestimenta, no cabelo, às vezes bem diferente fisicamente, às vezes praticamente igual. Você pega a foto do seu pai, ele é você, um viajante do futuro, né? Você vai ali, olhando aquele monte de fotinho. Agora, o que eu quero que você imagine é isso aqui, ó. Esse aqui seria o seu 185 milionésimo avô. Tá, professor? Você tá muito louco, tá me tirando? Isso aqui seu 185 mil. Tá falando que eu vou fazer um monte de foto da minha família e eu vou chegar nesse peixe aqui. Pois é, você vai chegar, tá? Você vai chegar. Então,
se você procurar nessa sua pilha gigante, tá? O seu 4.000.000º avô estaria aqui assim, ó, né? Já é aqui um humanoide, né? Um primata. Aqui também, mas aqui já é um primata um pouco mais diferente de você. Se você voltar, aqui estaria um ancestral dos primatas, seu 7.000.000º avô, mais ou menos 63 milhões de anos atrás. Pô, professor, como assim? E esse aqui seria um ancestral seu com os outros mamíferos, né? Então você e seu cachorro teria esse animalzinho aqui como ancestral. Ô, professor, tô entendendo. Então vamos voltar. Eu quero que você pega a foto sua do seu pai. Parece, certo? Beleza. Se você pegar aqui, ó, sei lá, umas 20 gerações para trás, vai ser um ser humano. Mais ou menos igual a você, diferente, talvez ele tenha sido um guerreiro tupi, talvez ele tenha sido um rei africano, ou um plebeu, sei lá o que esse cara foi. Mas é um ser humano, diferente, a vestimenta, tudo, um ser humano. Agora, o que eu quero que você entenda é que se você pegar esse ser aqui e olhar a foto da frente, parece muito com ele. E olhar de trás, também. E você vai fazendo isso e sempre vai acontecer isso. A foto da frente aqui é muito parecida. Não vai ter um momento aqui que essa foto é um bicho e aqui é outro. Não tem. É como se você pegasse um monte de foto sua, do dia que você nasceu até agora. Em que momento, em que foto você vai olhar e falar, aqui eu sou adolescente, aqui eu sou criança? Tirando uma foto todo dia. Nenhum momento você acorda e fala, hoje eu tô adulto, virei adulto. Vai chegar os boletos, você vai começar a ter imposto de renda retido na fonte, aí você sabe que você virou adulto mesmo. Quando você acaba a internet, e você quer saber o que aconteceu, porque você não pagou o boleto, aí você fica adulto. Mas fisicamente, não tem um momento que você olha e fala, aqui. Então, essa é a ideia, e é assim que a gente vai tentar entender um pouquinho. Então, essa primeira introdução é só para você deixar bem claro que não é uma coisa linear, que a gente já discutiu, um vira o outro, que vira o outro, que vira o outro, né? Ela é uma rede gradativa, e ao passo que você tem uma foto aqui que poderia estar sendo compartilhada com o seu cachorro alguns milhões de anos atrás. Então essa aqui é uma foto que estaria no álbum do seu cachorro de milhões de anos atrás, tá? 100 milhões de anos atrás, tá? Aproximadamente 5 milhões de anos atrás, estaria uma foto com um chimpanzé que você compartilha. Mas o albinho do chimpanzé, em momento algum vai ter um ser humano ali, né? E em nenhum momento no seu vai ter um chimpanzé. Você vai tendo um ancestral lá atrás, um primata, e ele foi para um lado, foi para o outro, né? Gradativamente, beleza? Deixar bem claro isso. Então agora a gente vai estudar a especiação em si, levando em consideração aquela questão da não geração de descendentes férteis, tá? Então a gente tem alguns tipos de especiação, mas a que a gente vai estudar hoje é basicamente a alopátrica, e eu vou comentar com vocês a simpátrica. A alopátrica acontece porque tem um isolamento completo geográfico entre as espécies, tá? Entre os indivíduos que vão formar novas espécies. E aqui você tem peripátrica, que forma ao redor, parapátrica, que é logo um colado ao outro, e a simpátrica, que é sem o isolamento geográfico. Mas, pessoal, importantíssimo essa aqui, ó. Alopátrica é o que a gente vai gastar um tempão bacana aqui agora estudando, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo para uma especiação, formar espécies diferentes. Alopátrica, você tem que ter um isolamento geográfico. Acontece um isolamento, duas populações se separam. Beleza?
Essas duas populações separadas, elas vão ter ambientes que têm pressões seletivas distintas. Então, um lado pode ter ficado com mais salinidade, o outro lado com menos salinidade, um lado chove mais, um lado chove menos. Então, você tem diferenças aqui. E isso pode levar a pressões seletivas que levam a uma seleção de características diferentes. Isso pode levar essas espécies a não conseguirem reproduzir mais. A partir do momento que isso acontece, você considera que tem duas espécies distintas. Então, esse isolamento geográfico, ele pode ser de vários tipos. Então, por exemplo, isso aqui é um tipo de isolamento geográfico. Então, você tem uma espécie aqui de um sapinho que vive no deserto. Poxa, anfíbio super fraco para ambiente seco assim, mas ele vive aqui nesse oásis. Se tiver um oásis alguns quilômetros para o lado, né, às vezes até 1 quilômetro, eles já estão isolados, porque o sapinho não vai conseguir chegar, tá? E isso é um tipo de isolamento, beleza? Isolamento geográfico, beleza? Então, as etapas são justamente essa aqui que eu estou comentando, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Você tem duas populações de aves aqui que não voam, e aconteceu uma falha geográfica aqui, tá? Então, essa falha geográfica formou ali um cânion, essa população está de um lado, essa população está do outro. Pressão seletiva diferente aqui, pressão seletiva diferente aqui. O formato desses animais estão mudando. Bom, professor, será que virou uma espécie ou não? Se esse cara não reproduzir mais com esse, temos duas espécies diferentes, porque elas estão isoladas reprodutivamente. Pô, professor, mas tem que criar um cânion ali? Não necessariamente. Olha esses casos aqui. Às vezes tem isolamentos que acontecem por migrações, e às vezes migrações que não são porque a espécie quis. Então, por exemplo, um tronco, uma árvore grande, uma porção de terra deslocou, entrou no oceano e foi levado a chegar até uma ilha. Tá? Pô, professor, sério isso? Isso acontece, pessoal. Se você já andou de barco em grandes rios ou em oceano, você vê deslocamento de grandes massas. Eu tive recentemente na Amazônia, você vê porções enormes de gramados, de gramíneas flutuando ali. E aquilo ali pode ter algum animal, né? Ou árvores no oceano, também já tive a oportunidade de ver. E ali poderia ter uma população de iguanas que chegou numa ilha. Elas estão isoladas geograficamente. Pressão seletiva aqui, pressão aqui. Beleza? O formato corporal mudou aqui, mudou aqui. Mesmo que essas populações possam se encontrar, sei lá, secou aqui esse mar, secou esse rio, elas se encontraram, não reproduzem espécies diferentes. Tudo bem? Então, por exemplo, essas duas iguanas aqui. Essa é a iguana terrestre, essa é uma iguana marinha de Galápagos, nas ilhas de Galápagos. São iguanas, ó. Olha aqui as escaminhas dela, a carinha bem bonitinha. Essa aqui come alga, tá? Essa aqui gosta de comer bastante cacto. Elas são muito parecidas com a iguana verde. A gente encontra aqui no Brasil abundantemente. São espécies diferentes. O que a gente acredita que aconteceu foi justamente isso. Por algum motivo, essa iguana verde chegou lá em Galápagos, tá? Então são umas fotinhas delas. Não, claro que não uma só, mas alguma população. Chegou em uma ilha. Pressão seletiva foi acontecendo nessa ilha. E essas iguanas foram se alimentando de coisas ali do mar. Seleção natural. Foi selecionando características, por exemplo, esse focinho achatado que usa para ela raspar a alga. E foi reproduzindo, foi selecionando, foi reproduzindo, foi selecionando. E você tem uma espécie nova. Em uma outra ilha, a pressão seletiva atuou de outra forma, né? Aqui são iguanas grandonas, robustas, comedoras de cacto, seleção. Só que as duas populações estão isoladas, tá? Não reproduz. Tudo bem? Beleza? Bom, como eu disse, pode ser o quê? Um desvio de um rio. Um desvio natural de um rio, aumentou a vazão, acabou formando uma ilha, acabou formando um braço, isolou essa população de lagartos,
pressão seletiva de um lado, do outro, estão isolados geograficamente. Se isolar reprodutivamente, duas espécies distintas. Tudo bem? Então aqui tem um exemplo de esquilos no Grand Canyon, tem uma população de um lado, uma população do outro, e o Canyon ali nos Estados Unidos. Tudo bem? Beleza? Então, de novo, tem uma população, ela está vivendo, ela consegue trocar fluxo gênico entre eles, temos uma espécie. Aconteceu alguma coisa aqui, poxa, um vulcão formou uma cadeia ali, isolou essas populações de caracol. Aqui chove mais, aqui chove menos, que vai atuando uma pressão seletiva, aqui outra, os indivíduos vão ficando um pouquinho diferentes, tá? Vão sendo selecionados, e aí essa população pode se reencontrar, essa estrutura desapareceu ou acabou se abrindo outro caminho mais para lá. Se essas duas espécies de caracol se encontrarem, mas não conseguirem mais reproduzir, elas estão isoladas geneticamente, isoladas reprodutivamente e são espécies distintas. Tudo bem? Beleza? Agora tem um caso interessante disso, que a gente chama de uma especiação em anel, tá? em ring, que são das salamandras ali na Califórnia, né? Você tem uma população de salamandras, tá? São várias espécies, não me engano, tem até 16 espécies, mas elas estão numa área aqui de umidade elevada, são anfíbios, salamandras, elas precisam de uma umidade, e aqui no meio uma área bem seca aqui, né? Então, olha que interessante, isso aqui é título de ilustração, tá? Essa salamandra consegue reproduzir com essa e eventualmente até gerar uma espécie, um descendente, e que é fértil. Então você pode falar assim, olha, elas não são ainda espécies diferentes, a gente chama de subespécies, tá? Embora elas estejam um pouco isoladas geograficamente, é muito difícil o encontro entre elas, mas pode acontecer naturalmente. Mas isso aqui, é claro, está se falando coisas controladas no laboratório. Então, não são espécies diferentes, certo? Só que essa aqui, quando ela reproduz com essa casala, não gera um descendente fértil, às vezes nem reproduz. Então, essa aqui já é uma espécie diferente dessa. Beleza? Bom, só que essa pode reproduzir com essa e gerar um descendente fértil. Então elas são uma subespécie. Poxa, mas peraí. Essa é subespécie dessa, mas é uma espécie diferente dessa aqui. Essa é a mesma subespécie dessa e dessa. Então, o que é isso, professor? Que maluquice é essa? Lembrando, pessoal, que eu estou dando um exemplo, tá? Não é exatamente assim. É um exemplo didático aqui pra gente. Mas o que está acontecendo aqui, pessoal? A gente está vendo o isolamento geográfico e reprodutivo acontecer. A gente está acompanhando um processo de especiação. Pode ser que a gente volte daqui 1 milhão de anos, ou 100 mil anos, ou 1000 anos, e esteja tudo isolado. Ou não, pode ser que alguma dessas espécies, subespécies, né, características aqui, tenham sido eliminadas, né? Se o mundo continuar do jeito que está, provavelmente todas elas vão ser eliminadas mesmo, porque a gente está detonando todos os anfíbios, né? Mas brincadeira à parte, essa que eu queria mostrar, esse processo contínuo, isso é uma coisa que a gente está observando ainda. Tudo bem? Bom, isso que eu não vou comentar agora. Então, o isolamento geográfico precisa depois do isolamento reprodutivo. O que é esse isolamento reprodutivo, professor? Eu posso falar que eles são pré-zigóticos, ou seja, o indivíduo não consegue formar o zigoto. Tá? Não consegue formar o zigoto. Quais são eles? Eu posso falar que tem um isolamento de habitat, tá? Ou de nicho ecológico. Por exemplo, leão e tigre. Os dois
são do mesmo gênero, são animais que externamente, por conta da cor, a gente até acha eles bem diferentes, mas anatomicamente eles são muito parecidos. Se você pegar um esqueleto de um leão, um esqueleto de um tigre, e der para um biólogo como eu, é impossível identificar, mesmo eu procurando alguns livros, algumas coisas, porque eles são muito parecidos. Praticamente é o mesmo bicho, o esqueleto deles. Tá? Um especialista, um veterinário, um biólogo que manja bem da anatomia vai identificar. Mas eles são espécies diferentes. Por quê? Porque um está aqui nas savanas africanas, o outro está em florestas na região da Ásia. Eles não tem como ter o Saara dividindo eles e o oceano. Tá? Eles, em situações artificiais, zoológicos, circos, criadores, podem reproduzir, e alguns desses indivíduos que são gerados, eles podem ser férteis. Esse aqui não é, esse aqui é o maior felino, né, da atualidade, não sei se ele já faleceu, né, um cruzamento aí de um tigre com uma leoa, tá? Mas tem um outro cruzamento, que é o leão com a tigresa. Alguns deles podem ser férteis, mas eles são espécies diferentes para a gente, porque naturalmente não vai ter esse tipo de encontro, beleza? Então, um isolamento pré-zigótico, que não forma o zigoto, e porque eles estão em hábitats, em nichos ecológicos, né, muito diferentes. Tudo bem? Beleza? Bom, agora, sazonal. Também é um isolamento pré-zigótico, não vai formar o zigoto. Por quê? Sazonal ou estacional? Épocas diferentes. Isso aqui é muito comum em plantas, pessoal. Uma planta floresce de janeiro a março, a outra de junho a julho. Pronto. Se uma dá flor numa época, outra dá flor em outra, elas nunca vão acasalar. Né? Acasalar não, né? Perdão. Elas nunca vão reproduzir. A planta reproduz sim, pela flor, tá? Você tem lá a parte masculina, a parte feminina da flor, pode ser polinização, por exemplo, um animalzinho. Então, isso acontece, tá? Isso pode acontecer. Muito comum em plantas. Em animais também. Muitos animais podem estar reproduzindo num período e outros em outro período, tá? Aves é muito comum isso. Tem aves que reproduzem muito num período, aves que reproduzem muito no outro. E aí, você não tem mais como reproduzir. Não forma zigoto, está isolado reprodutivamente. Tudo bem? Isolamento comportamental ou etiológico. O padrão de corte, principalmente dos animais, são bem diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar aqui assim, lá atrás aqui que tinha uma imagem de animais que dá para exemplificar bem isso aqui, ó. Eu mostrei aqui para vocês lá no comecinho essas duas aves aqui, ó, o fazão e o pavão. São galináceos, tá? Assim como o galo, assim como um peru, os nossos mutuns aqui, é um grupo bem comum, bem domesticado também. E de forma geral, eles têm padrões de cortes bem específicos. Então, uma pavoa não vai acasalar com um outro animal por conta desse padrão de corte aqui do macho. Isso acontece muito com aves. Tem aves que são, às vezes, bem parecidas morfologicamente, principalmente os machos, as fêmeas, perdão, e aí os machos são bem distintos. Porque um macho faz uma dança diferente e o outro totalmente diferente aqui. Um tem que construir um harém ali, um negócio para vir as fêmeas. O outro canta, o outro gosta de coletar galhos. Então, o padrão de corte, tá, vai fazer com que uma espécie não reproduza com outra. Então, é um padrão de corte e a gente vai falar que é um isolamento, então, etiológico, tá? Etológico, perdão, um isolamento etológico ou comportamental. Tudo bem?
Então, não vai formar o zigoto, porque eles não vão acasalar. Tudo bem? E você tem um isolamento mecânico. O que é isso? Os órgãos, as estruturas copulatórias reprodutivas são incompatíveis. Então, por tamanho, ou, por exemplo, plantas é muito comum, um grão de pólen não consegue germinar ali no tubo polínico, o tamanho do macho é muito desproporcional para o da fêmea, não consegue reproduzir, não vai ter nenhum filhotinho, tá? Ou uma sementinha para dar uma nova plantinha, beleza? Então, um outro tipo de isolamento, um isolamento mecânico, tá? E a gente tem a parte pós-zigótica. Pode ser que as espécies passem todas essas barreiras. Pode ser que elas reproduzam fiquem férteis no mesmo período, sejam anatomicamente compatíveis, elas podem ter um padrão de corte ali semelhante, possam estar vivendo em locais que consigam se encontrar eventualmente. Então, está tudo ali que poderia reproduzir, mas não reproduz. Então, é um mecanismo pós-zigótico, ou seja, chega a formar o zigoto, mas não vai para frente. O mais comum é o embrião não se desenvolver. Então, por exemplo, em aves, você consegue tirar um híbrido de um galo com uma perua. Tá? Por quê? O padrão de corte do galo, ele acaba ali correndo atrás da perua, consegue fecundar ela, e pode nascer um híbrido entre um galo e uma perua. De cada 1000 ovos assim, no estudo que eu li, 2 nascem. Por quê? A maioria dos embriões não vão se desenvolver, tá? Então, isso pode acontecer com várias outras espécies. O galo consegue reproduzir com uma faizoa, tá? Ou tem uma galinha da Angola, mas a maioria dos embriões não vão para frente, né? E tem algumas espécies que não vão nunca, nenhum vai para frente. Tudo bem? Então, pode acontecer o outro mecanismo pós-zigótico, que é a esterilidade do híbrido. Então, por exemplo, no caso aqui, eu contei para vocês de um galo com uma perua. Pode ser que nasça, né? Uma chance para cada 500, mas nasce um. Aquele animal que nasce não consegue reproduzir, ele é infértil. Se a geração que nasce é infértil, você diz que as outras duas populações, ou seja, o galo e a perua, estão isoladas geneticamente. Por quê? Pode ser que nasça, mas mesmo que nascer, ele não vai passar isso adiante, porque ele não reproduz. Tá? Então é um outro mecanismo pós-zigótico, mas é a esterilidade do híbrido. O mais famoso que a gente tem é o cavalo com o jumento, né? Claro, a égua com o jumento, ou o cavalo com a jumenta, tá? Eles podem reproduzir, né? Isso o ser humano tem que mediar ali, tem que colocar eles juntos, às vezes eles brigam, mas conseguem gerar o filhote. O filhote, ele nasce bonitinho e bem comum. Se o filhote é uma fêmea, é a que a gente chama de mula. E se o filhote é um macho, tá? É o que a gente vai chamar de burro, tá? Bom, o que acontece é que tanto a mula quanto o burro, eles são inférteis. Eles não conseguem ter filhote. Tudo bem? Isso porque, olha lá, o cavalo tem 64 cromossomos, o jumento tem 62, e aí a mula, tá? Ou o burrinho, fica com 63. Na hora dele formar o gameta, ele não consegue formar o espermatozoide ou o ovócito, e aí não tem filhotinho. Então, se você quiser ter mulas, você tem que sempre reproduzir o cavalo e a jumenta, ou o jumento com a égua, para poder nascer um novo. A mula é um animal bem resistente, tá? Porque o jumento, ele é menor que o cavalo,
tá? Mas bem resistente em relação à alimentação, à falta de água e carga. O cavalo, quem conhece sabe que ele é um pouquinho mais chatinho na alimentação, né? Ele tem que comer uma gramínea um pouco melhor, tudo. E ele não aguenta tanta carga, principalmente os cavalos mais comuns, eles são mais de montaria, não é para carregar peso. Então, quando você hibridiza os dois, a mula ou o burro é um animal que aguenta bastante carga, mas é maior também. Então, é um híbrido bom. Por exemplo, a independência do Brasil, que o Dom Pedro gritou às margens do Ipiranga, você tem aquela imagem bonita lá, aquele quadro maravilhoso, grandão, um monte de cavalo, bem inspirado num modelo europeu, mas como ele estava subindo a serra de Santos para São Paulo, ele não conseguia subir de cavalo, nem de jumento, ele estaria subindo de mula, então seriam várias mulinhas ali, um animal que é um híbrido, mas então o cavalo e o jumento estão isolados, porque mesmo que ele passe por todos os isolamentos pré-zigóticos, mesmo que ele passe pela inviabilidade do embrião, o que nasce não consegue passar para frente, então está isolado reprodutivamente, duas espécies diferentes. Beleza? E agora, bem rapidamente, só para vocês já terem ouvido falar, a reprodução simpátrica, em que não tem o isolamento geográfico. Pô, professor, mas aí é complicado, hein? Se eu entendi do isolamento geográfico, eu entendi, faz sentido. Agora, sem ter o isolamento geográfico, essa é mais dificilzinho, então a gente só vai ter uma pinceladinha. Vocês já viram esses peixinhos aqui, vendendo em lojas de aquário? São os ciclídeos africanos, tá? São ciclídeos africanos. São bem comuns, tá? Tem uns aquários que parecem marinhos, mas são de água doce. São animais que vivem nos grandes lagos na África aqui, tá? Esses caras, se você bater o olho, você vê que eles são muito parecidos. São todos ciclídeos, muitos do mesmo gênero, mas eles são espécies diferentes. E essas espécies surgiram nas mesmas lagoas, esses grandes lagos aqui, né? São lagos enormes, tá? Não é um lago pequenininho ali, é um lago enorme. Olha, você vê aqui na África, você vê grandes lagos. Mas eles não estão isolados reprodutivamente. Como é que explica isso? A maioria desses tipos de especiação simpátrica, são explicados pelo padrão de corte. Um bicho desse faz uma toca diferente, o outro faz um outro tipo de toca, e aí eles se isolam porque não conseguem reproduzir mais. Essa seria a especiação simpátrica. Mas isso aqui não precisa ficar se preocupando. Matéria de vestibular, matéria mais da nossa prova, são a reprodução alopátrica, que é bem simples. Você tem uma população, acontece um isolamento geográfico, pressão seletiva de um lado, pressão seletiva do outro, você tem formatos diferentes aqui, né? Morfologia, fisiologia, etc. Se eles não conseguirem mais reproduzir, ou seja, isolamento reprodutivo, duas espécies distintas. A simpátrica acontece sem o isolamento geográfico, é mais difícil de entender. Isso aqui não vai ser cobrado de vocês, tá? Uma coisa interessante, só a título aí de finalização pra gente, chamado de coevolução. Olha que legal. Você tem parasitas de mamíferos ou de aves e várias espécies. Muitas vezes essas espécies acabam refletindo, olha que interessante, refletindo a espécie que ele é, o parasita. Então, isso é muito comum com aves marinhas. Então, você tem uma ave aqui, um papagaio do mar, você tem uma espécie de piolho dessa ave, e a relação filogenética entre um outro piolho, desse papagaio do mar, que vive em um outro papagaio, uma outra espécie, a relação filogenética entre eles é bem parecida. Por quê? O habitat, entre aspas, do piolho aqui é o papagaio do mar. Se esses caras se isolaram, o que aconteceu?
você meio que isolou geograficamente essa população de piolho e aqui. Então tem uma série de estudos bem bacanas de piolhos de aves e as correlações deles com várias aves. Então você tem uma certa correlação entre a filogenia dos piolhos com as das aves, porque vai acontecer na especiação aqui nas aves, né? E essa especiação, ela acaba sendo, em muitos casos, correlata com a especiação do outro lado. Mas por quê? O ambiente de um piolho é a ave, e muitas vezes ele vai ficando bem específico para aquela determinada ave e só consegue viver nela. Então, isso aqui é um exemplo de coevolução bem interessante, que acaba corroborando com as nossas ideias da seleção natural e também das ideias aqui de especiação que a gente tem trabalhado. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só me procurar, pode mandar aqui nos comentários, no e-mail, procurar a gente por aí. E boa semana. Tchau, tchau para vocês.